Olá, amigos do Jornal Alfredo Wagner Online. Estamos aqui novamente na Casa Paroquial, dessa vez para uma entrevista com Agnaldo Rames. Todos conhecem, é família conhecida aqui do município. E o Agnaldo está se preparando para a ordenação diaconal dele. E nós vamos conversar sobre isso. Olá, Agnaldo. Muito bem, obrigado, Mauro, pela acolhida. É um prazer poder conversar com você sobre um assunto que é novo aqui no município, né? Assim, um diácono permanente, leigo, nunca tivemos, né? Na verdade, Mauro, o diaconato permanente na nossa diocese, né, na Diocese de Rio do Sul, ele é bastante recente ainda. É de 2013, quando o então bispo diocesano, Dom Agostinho, encarregou o padre Júlio, né, de se pensar e começar a elaborar o diaconato permanente na nossa diocese. No período então em que o padre Júlio foi ordenado diácono transitório, o Dom Agostinho pediu para que ele começasse, a partir de quando ele fosse ordenado presbítero, começasse a elaborar e a estudar e a implantar o diaconado na nossa diocese. Então é bastante recente, e aqui na nossa paróquia seria o primeiro diácono ordenado, permanente ordenado para a paróquia de Alfredo Wagner. E o que é ser diácono permanente? Ser diácono é ser servidor. É esperado dos diáconos que possamos estar servindo a mesa da Eucaristia, a mesa da palavra e a mesa da caridade. De maneira especial nesta mesa da caridade, que é sem dúvida a mais difícil que nós temos para servir. Ainda mais nesse mundo atual, onde que muitos daqueles que estão ao redor da mesa da caridade não estão em busca nem de alimentos, nem do que beber, nem do que vestir. Muitas vezes estão precisando de acolhimento, de conselho, e muitas vezes nem de palavras estão precisando. Estão precisando muitas vezes somente do abraço, somente de ser acolhidos, muitas vezes somente de ser escutado. Então esta mesa, a mesa da caridade, é uma mesa muito ampla. E que todos nós, não só presbíteros, bispos, diáconos, mas todos nós temos que estar envolvidos em servir, pois nós estamos aqui para servir Jesus. E servir Jesus na pessoa daquele irmão mais necessitado, daquele irmão que precisa mais da nossa atenção. Além dessas qualidades, o que precisa ter uma pessoa para vamos dizer assim, se candidatar ao diaconato, ou então ser chamado ao diaconato? O que requer? Bom, Mauro, a pergunta mexe bastante diretamente com a gente, né? Porque eu fico até, digamos assim, acho um pouco de dificuldade para responder essa pergunta, porque ela é bastante profunda. Né? O que ter, né? Quais são os requisitos para ser diácono? De maneira especial, quando eu fui indicado pela comunidade, juntamente com o padre Leandro, para que começasse a pensar e fizesse um período de acompanhamento a partir daquele 10 de agosto do ano de 2018, dia de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. A partir daquele dia eu fui convidado a pensar, entrar num caminho de discernimento para dar uma resposta se aceitava ou não estar entrando na escola diaconal juntamente com a terceira turma da Diocese de Rio do Sul. E naquele momento eu fui pego de surpresa e acredito que eu nunca havia pensado nessa possibilidade de ser diácono, nunca havia pensado neste serviço, me colocar à disposição deste serviço para a igreja, porque nós estamos bastante fora desta realidade do diaconado na igreja, né? O diaconado que ainda está começando na nossa diocese. Então fui pego de surpresa, mas acredito que tem que ter uma certa dedicação, querer
fazer com que Jesus Cristo seja amado, conhecido, com que seus ensinamentos sejam conhecidos e levados mundo afora. Tem que ter um tanto quanto de amor, né, por esse Cristo, pelos irmãos, pela igreja, pelas coisas da igreja. Então, cada pessoa que futuramente possa estar sendo convidada para o diaconato, ele vai reagir de uma forma diferente e ele vai sentir, né, no fundo do coração dele, de como ele sente, né, esse chamado e o que ele prioriza para viver esse chamado e dar uma resposta efetiva e positiva para um chamado desta natureza. Mas eu penso que, em tese, em resumo, né, amar a Jesus Cristo, a igreja, os ensinamentos de Jesus Cristo, e ter que, como já falei, se estamos para o serviço, de maneira especial na mesa da caridade, temos que amar os irmãos, ou melhor, amar Jesus Cristo nos irmãos necessitados. Além desse chamado, é preciso também um estudo, não é? O que você estudou para chegar a essa ordenação? Sim, a partir do dia 10 de agosto daquele 2018, nós fizemos um caminho de preparação, uma espécie de propedêutico, né, onde ficamos mais ou menos um ano estudando, fazendo alguns encontros na diocese, estudando as diretrizes do diaconato, a espiritualidade do diaconato, e posteriormente, assim, no ano de 2019, meados do ano de 2019, nós iniciamos propriamente a escola diaconal em Florianópolis, a 17ª escola São Francisco de Assis, no provincialado das Irmãs da Divina Providência, aonde nós, 10 candidatos da Diocese de Rio do Sul, juntamente com mais 19 da Arquidiocese de Florianópolis e mais 9 da Diocese de Joinville. E lá estudamos a teologia pastoral, teologia bíblica, a teologia, enfim, de um modo geral, todo o estudo da teologia, para nos preparar para esse ministério. E sacramentos, enfim, um estudo bastante aprofundado, bastante grande, dentro da teologia moral. Então, quer dizer, compreende um estudo bastante específico para que possamos estar trabalhando, né, os ensinamentos da igreja, os ensinamentos de Jesus Cristo, dentro da nossa igreja, juntamente com o nosso povo, os nossos fiéis. O diácono, ele vai poder, no caso, então, você vai poder celebrar a missa? Não, o diácono não celebra a missa. O diácono está preparado para a celebração da palavra. O diácono não consagra, portanto não celebra a missa, né? Não consagra, somente os presbíteros, né? Padres, os bispos, né? O diácono está preparado para os sacramentos, né? Do matrimônio, né? Ser testemunha qualificada do sacramento do matrimônio, sacramento do batismo, outros sacramentais, né? Sepultamentos. Então a missa o diácono não celebra, né? Muitas vezes se diz, olha, a missa do diácono estava muito bonita, né? Mas o diácono não celebra a missa, é celebração da palavra. Como eu já falei, o diácono não consagra, não ouve confissões e também não ministra o sacramento da unção dos enfermos. E demais formações, encontros, e viver a espiritualidade juntamente dos paroquianos, dos fiéis, né? Ele assessora o pároco, assessora o sacerdote. Digamos, Mauro, de maneira resumida seria assessorar, né? Mas o diácono, ele tem o seu ministério próprio. É um ministério específico e próprio, né? Digamos assim, o diácono vai onde o padre não pode ir, ou ele substitui o padre, ou é uma espécie de um padre de um grau menor, ou um substituto do padre, né? Até a orientação que nós temos, tendo em vista que é um ministério próprio, de que não seja entendido dessa forma. Claro, entre aspas,
estaremos auxiliando, sim, porque estaremos trabalhando conjuntamente, né? O diácono, o padre, né? Mas o diácono, não, digamos, não é um simples auxiliar do padre, né? Ele vai ter que viver o seu ministério próprio, assim como o padre tem o seu ministério próprio, né? Estaremos assim subordinados ao bispo, devendo obediência ao bispo e seus sucessores, e trabalharmos assim conjuntamente com o padre na paróquia. E a sua família, ela, quando você disse, levou a ela essa possibilidade, como foi a reação? Então, quando naquele 10 de agosto de 2018, o padre Leandro me chamou aqui na secretaria, onde estamos, e falou dessa possibilidade, que eu havia sido indicado pela comunidade, e ele também estava indicando o meu nome para assumir esta missão e ingressar primeiramente na escola diaconal. Ele disse, vai para casa, conversa com a tua família, com a tua esposa, e pensa e depois dá uma resposta, porque logo nos próximos dias já teríamos um primeiro encontro na diocese, né? Para fazer este caminho de discernimento e acompanhamento, para que no ano seguinte pudéssemos ingressar na escola. Então levei essa notícia para casa, né, para minha esposa, para os meus filhos, que apesar de bastante pequenos, né, na época um com 7 para 8 anos, outro com 6 aninhos e pouco, mas a gente teve que conversar isso com eles também. Mesmo eles não tendo assim muita ciência, muita consciência do que se trata esta missão, né? Mas nós tínhamos que conversar com a família toda. E a minha esposa, para quem não sabe, na verdade, se a esposa não concordar com o ingresso na escola diaconal, o candidato já não pode nem ingressar na escola. Precisa do aval, precisa da anuência da esposa, né, para que o candidato comece a entrar, entre nesse processo de acompanhamento e discernimento. Então precisa sim do aval da esposa. Diz, olha, é assim, tu tens que pensar e dar uma resposta. Se a resposta for positiva ou não, nós temos que conversar, e se for negativa, não terei como entrar na escola. Então fizemos assim algumas considerações, algumas ponderações, né, sobre o nosso momento familiar, nós com 2 filhos pequenos, tendo que dividir, né, a atenção para a família, para a esposa, para a igreja. Claro, eu que já estava assim em partes inserido das atividades da igreja, mas de uma forma não tão aprofundada. Eu estava como ministro da Eucaristia, ministro da distribuição da Eucaristia, né? Ministro da Palavra, estava inserido nos grupos de liturgia aqui da nossa comunidade matriz, e também no movimento de cursilhos, mas eu tinha, assim, digamos, uma certa folga, né, na nossa agenda e no nosso convívio. E a gente sabia já que, assumindo essa missão, ingressando na escola, com a possibilidade de estar sendo ordenado diácono, nós sabíamos que teríamos, assim, bastante atividades a mais, né? Porque requer, né, o diaconado exige, né, bastante tempo à disposição, né, para poder corresponder àquilo que é esperado do diácono na paróquia, na comunidade. Minha esposa ficou no momento bastante preocupada, apreensiva, e nós fomos conversando durante uma semana, 10 dias, e então ela disse, olha, da minha parte, se tu quiseres entrar, né, nesse caminho de discernimento, eu concordo, vai, te prepara, depende de ti dar a resposta final, mas então eu te auxilio, te apoio, para que, se for da tua vontade e da vontade de Deus principalmente, que tu possa ser um diácono para a nossa paróquia, para a nossa igreja. E a vocação de Deus, quando Ele toca o coração de alguém,
essa vocação não vem para destruir, mas para construir algo novo. Não é? E você falando isso aí, acompanhando, a gente vê que é uma trajetória muito bonita e que a gente tem bastante esperança no trabalho que você vai realizar aqui na paróquia. Como é que vai ser a cerimônia em que você será? É uma ordenação. Sim. Né? Então, como será essa ordenação? Né? Vou estar, então, no dia 6 de agosto, recebendo, né, este ministério, né, o sacramento da ordem, né, no grau para o diaconato permanente, mais especificamente. Os presbíteros, antes de serem ordenados padres, né, presbíteros, são ordenados diáconos transitórios, né, de forma transitória, temporária, tendo em vista a ordenação sacerdotal. Então, no dia 6, eu estarei sendo ordenado, né, neste grau da ordem para o diaconato permanente. Então, é um sacramento específico, né, da ordem para o diaconato permanente, né, pela imposição das mãos do nosso bispo diocesano e com a oração da igreja, estarei sendo ordenado diácono permanente. E como será essa ordenação? Já tem... Sim, acontece, né, o rito de ordenação dentro de uma celebração eucarística, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Onésimo, como já falei, no dia 6 de agosto, às 15 horas, aqui na Igreja Matriz, né? É uma celebração especial, uma celebração eucarística, e o que faz dela, o que se acrescenta nessa celebração é o rito de ordenação propriamente, né? Que acontece dentro desta celebração eucarística. É o que gostaria de dizer, que o diácono ele vive a dupla sacramentalidade, né? Primeiramente o sacramento do matrimônio, que tem que ter uma certa atenção especial para não se descuidar, né, da família, da esposa, viver, né, o sacramento do matrimônio, que é o primeiro sacramento que recebi antes desse, né, digamos, do diaconato, né, da ordem. Claro que anteriormente recebi já os outros, né, batismo, Eucaristia, crisma, né, e depois o sacramento do matrimônio, e agora vou estar recebendo o sacramento da ordem. Então eu terei que conciliar, né, juntamente com minha família, juntamente com a comunidade, com a igreja, conciliar família e missão diaconal, né? Para que não possa nenhum nem outro estar sendo prejudicado, né? Então temos que viver essa dupla sacramentalidade com muito cuidado, né? Para que não fique, né, um a desejar ou um mal assistido, né? Não dá para construir um desconstruindo o outro, né? Os diáconos têm que ter esse cuidado, né? Para que possam viver a dupla sacramentalidade, né? Com muito carinho, com muito empenho, com a família, com a comunidade e com a missão, com aquilo que é próprio do diaconato também. Eu gostaria de estar trazendo também o lema da minha ordenação, né? Eu rezo a minha vida, a minha vocação e futuro ministério com as palavras de Jesus, aonde ele, estando reunido com alguns de seus discípulos, ele disse: aquele que quiser me servir, que venha e me siga, e onde eu estiver, ali deve estar meu servo. Então, não é só para nós, ordenados, diáconos, presbíteros, bispos, é para todos nós. Servir a Jesus compete a todos nós. E gostaria de que a todos que rezassem por mim neste sentido, e convido a todos vocês para que compareçam na Igreja Matriz, neste dia 6 de agosto, às 15 horas, para que possamos celebrar juntos, nos alegrarmos juntos neste momento que é especial para mim, para minha família, é especial para a nossa igreja, e eu quero dividir com todos os nossos paroquianos e amigos, familiares,
este momento. Espero por todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço, Aguinaldo. Estaremos lá registrando o momento e também rezando por você nesse momento especial. Muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.